Senhor, meu coração está aberto para ouvir tua voz. Fala comigo nessa noite. Cria em mim, ó Deus, uma expectativa para viver coisas novas, para viver coisas grandes, para viver coisas tremendas, que com certeza absoluta o Senhor fará na minha vida. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Eu creio nisso. Amém. E amém. Você pode aplaudir forte esse Deus tremendo, poderoso. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quero agradecer de novo por estar aqui. David, prazer te rever. David falou comigo sobre o tema do mês, da expectativa. Expectativa, querido, é algo muito tremendo, porque ela fala de algo que ainda está por vir, né? Fala de algo do futuro, é diferente de esperar. A palavra expectativa tem origem no latim, expectativa, que significa ver além, ver aquilo que está adiante. Ex significa intensidade, e expectativa, visão. Então, uma visão que está para além, né? Algo que está fora do alcance normal. É diferença de esperar. Esperar também vem do latim esperare, que significa passivamente aguardar que alguma coisa aconteça. Expectativa não. Expectativa eu já enxergo aquilo que está vindo na minha direção. Não é apenas que eu espero que algo me alcance, eu já enxerguei de antemão. É algo que eu já vi, é algo que eu tenho a certeza que vai ser alcançado, porque gerou em mim essa expectativa. É algo que eu enxerguei porque eu estou enxergando além do que os olhos normais podem enxergar. Diga para quem está do seu lado, aumente a sua expectativa, porque Deus vai te surpreender de uma maneira extraordinária. Diga glória a Deus. E quando a gente fala de expectativa, a gente fala disso, dessa ampliação. A gente fala de a gente olhar aquilo que a gente ainda não olhou. A gente fala de a gente enxergar aquilo que a gente ainda não enxergou com os olhos naturais, mas que pela fé a gente pode trazer à existência. Deus está nos chamando hoje para que a gente olhe muito além, para que a gente vá adiante, para que a gente não fique preso nas circunstâncias, nas dificuldades, naquilo que está simplesmente diante dos nossos olhos. O tema desse mês, que está lá no banner, né? Isaías 40, verso 31, fala dessa expectativa. Os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Fala para quem está do seu lado, você acha que cansou? Você está renovando as suas forças agora, aleluia. Olha aí, cara. A gente pensa que é chegado ao fim, a gente pensa que está na hora de parar, mas na verdade ainda nem chegou a hora daquilo que Deus tem preparado para você. Aumente a sua expectativa, porque nos próximos dias, semanas e meses, Deus irá fazer coisas extraordinárias. Só quem recebe que eu estou falando, diga glória a Deus. Os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Você não está cansado. Bata no ombro de quem está do seu lado, diga para ele, você nem começou ainda. Ainda há uma jornada inteira diante da gente. Ainda há muita coisa a ser feita. Amém, amém, querido? Nesse ano, Deus colocou uma palavra no nosso coração, resgate. A gente está trabalhando o ano todo com esse tema. Resgatados na nossa essência, resgatados no nosso propósito, resgatados no nosso chamado, resgatados na nossa expectativa. E nesse mês de agosto, o tema é resgate da autoridade. Aleluia. Porque quem tem expectativa tem autoridade, porque sabe exatamente para onde está indo. Nós não somos um acidente, gente. A gente não está aqui por acaso. A sua vida não é obra do acaso. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, e tudo que acontece ao seu redor te planeja, te projeta e te lança para viver essa expectativa daquilo que Deus tem preparado. Hoje eu vim aqui para resgatar você na tua autoridade. Aleluia.
Porque o cansaço vai causando desânimo, e o desânimo vai roubando a nossa essência, e a gente esquece de quem a gente é. Tudo que acontece à nossa volta acontece para roubar a nossa identidade. A gente vai se perdendo, a gente vai ficando ofuscado, a gente vai perdendo a visão clara. Hoje, na hora de sair, estava na igreja preparando para vir para cá. Aí o Josafá falou: pastor, estou chegando. O Rodrigo falou: estou indo no banheiro, eu também quero ir. Aí vim, esqueci meu óculos. Meu óculos é só para longe, para perto enxerga ótimo. Mas para onde eu esqueci? Então a minha visão agora está um pouco ofuscada. Eu olho como aquele homem que Jesus fez um milagre em 2 etapas, né? Você vê, ele fala: vejo homens como árvores. Eu vejo um pouco de sombra, eu vejo um pouco desfocado. E assim acontece na vida espiritual, quando a gente perde a expectativa dele. A gente enxerga meio nublado, a gente enxerga, mas não enxerga muito. A gente crê, mas não crê muito. A gente confia, mas não confia muito. E a gente vai perdendo as nossas habilidades, a gente vai perdendo a nossa autoridade, a gente vai se esquecendo de quem a gente realmente é. A gente vai deixando para trás aquele propósito, aquele chamado, aquela expectativa que nós tínhamos no início. Mas hoje Deus vai nos resgatar e vai nos dar autoridade de novo para a gente viver todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. Aleluia! Entenda isso. Jesus em Lucas 10 falou exatamente sobre isso. Se você tem uma Bíblia, abra ela comigo aí. Lucas 10, 19. Lucas 10, verso 19. Olha o que está escrito. Lucas 10, verso 19. Olha a expectativa de Jesus sobre nós. Lucas 10, 19. Eu dei a vocês o quê? Autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nada. Aleluia! O que Deus nos deu? Autoridade. Jesus disse aos discípulos: eu dei a vocês autoridade. Para quê? Para pisar o inimigo, para pisar serpentes, para pisar escorpiões. Essa palavra autoridade é exousia no grego, e exousia é autoridade delegada. Eu recebi autoridade, não tenho, mas alguém de patente alta me carimbou, me deu um crachá. Alguém de patente elevada me deu um crachá e disse: a partir de agora você tem autoridade, a partir de agora você tem poder. Quando você vai entrar num lugar e você não tem a habilitação para aquilo, mas se você tiver a credencial certa, você apresenta, não, está aqui, ó. Tem prédios comerciais, né, no centro do Rio, você precisa de uma credencial para entrar. Você faz um cadastro, aí tira a sua foto, imprime um cartãozinho, aí você precisa apresentar aquela credencial. Sem credencial você não entra. O que Jesus está dizendo é: eu dei a vocês credenciais espirituais, eu dei a vocês autoridade. Ele fala: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E ele declara: nada lhes fará dano. Ele está dizendo: você pode caminhar, porque com certeza tudo aquilo que se levantar contra você há de cair diante dos seus olhos. Irmão, se a gente acredita nisso, isso é poderoso demais. A gente tem medo, a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, mas a verdade é: todo inimigo se dobrará diante de quem tem autoridade nos céus. Aleluia! Porque nós já vencemos. Diga para quem está do seu lado: não estou tentando não, eu estou vencendo, irmão. Nós estamos vencendo.
Irmão a gente abraça, irmão a gente levanta, mas o inimigo a gente pisa. Quem está entendendo? Fala para quem está do seu lado, não confunda irmão com inimigo. Aleluia. Não confunda, porque irmão a gente pega pela mão, irmão a gente resgata e coloca de pé, irmão a gente perdoa, irmão a gente dá uma chance, irmão a gente vai atrás, irmão a gente faz o que tem que ser feito para que eles fiquem de pé e permaneçam de pé, irmão a gente encoraja, irmão a gente dá palavra de ânimo, irmão a gente resgata, inimigo a gente pisa. Aleluia. Não pise nos irmãos, não pise nos seus colegas de equipe, não pise naqueles que caminham com você, não pise. Ah, mas por que fulano, pastor? A gente é tudo igual. Eu tenho ensinado os meninos lá na igreja, de todos os pecadores, o pior sou eu mesmo. Tinha uma menina lá atrás escandalizada. Como assim? O apóstolo Paulo disse que Jesus morreu pelos pecadores, dos quais ele, o apóstolo, era o principal deles. Quem não vale nada sou eu. É a gente que não vale nada mesmo. E o outro irmão vale mais que a gente. Aquele irmão que você acha que não vale nada, ele vale mais que você. Jesus falou: considere a todos como superior a si mesmo. Quem quiser ser maior no reino de Deus, será o menor entre os irmãos. Faz sentido isso, sim ou não? Autoridade não é para passar por cima de ninguém. Autoridade não é para falar, eu falo do jeito que eu quero, da maneira que eu falo, porque Deus mandou falar, eu falo mesmo. Isso não é autoridade, é falta de educação, é outra coisa. Autoridade é para pisar serpente, é para pisar escorpião, é para identificar a obra de Satanás, é para ter discernimento de espírito, para saber o que é falta de educação, o que é problema de temperamento, o que é gente chata mesmo, o que é demônio. Porque você pode amar o cara que está contigo, mas ele pode ser chato, sim ou não? Pode, tem muita gente chata. Tem muita gente chata, enjoada, faladeira, tem. Mas o nosso trabalho é fazer o quê? Ajudar. Se ele não puder ser ajudado na igreja, vai ser ajudado aonde? É ou é? A gente vive com gente chata. Depois fala, pastor, que bênção, hein? Você não vive comigo. Você viver comigo rapidinho, fala, pô, está chatão. Normal, o Rodrigo sabe. Mas estou muito enjoado, pô. A gente é assim. Autoridade é para a gente assumir quem a gente é. Amém ou amém? Amém. Fala para quem está do seu lado, o chato sou eu. O problemático sou eu. O chato é você. Sou eu. A autoridade que Deus nos dá é para isso, para a gente olhar para dentro da gente mesmo e falar assim, quem está errando sou eu. Mas louvado seja o nome do Senhor, que me escolheu, me capacitou, me preparou e todo dia me coloca de pé para viver milagres extraordinários. Aleluia! Então o que Deus vai nos dar de volta? Governo, diga governo. Eu vou governar sem perder a minha humildade. Aleluia! Tem gente que não pode ter autoridade, porque olha que ele tem autoridade, em vez de pisar demônio, ele quer pisar nos outros. Tem gente sofrendo a vida toda porque não pode ter as coisas, irmão. Tem gente que não pode nem ter dinheiro, se ele tiver dinheiro, ele acha que é melhor que os outros. Tem gente que não pode ter poder, dá um pouquinho de poder para ele, dá um pouquinho de autoridade para ele, surta. Isso a gente vê na equipe de Jesus, pastor. Jesus mandou os 12 irem expulsar o demônio, curar enfermos. Aí eles voltaram, felizão. Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos obedecem. A resposta de Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Não se alegrem porque os demônios te obedecem. Alegre-se porque o vosso nome está escrito nos céus. O que Jesus está dizendo é: vocês estão alegres porque demônios te obedecem? Cuidado da vaidade. O próprio Satanás caiu do céu, eu vi. Por causa desse sentimento de vaidade. Autoridade não condena com vaidade. Se eu tenho vaidade, eu anulo a minha autoridade. E se eu quero ter autoridade, eu
preciso abandonar todo tipo de vaidade, porque quem tem mais autoridade no reino dos céus é aquele que mais serve a todos os outros. Jesus é o maior de todos, e ele disse: eu me fiz servo. Vocês devem ser assim uns com os outros. Não foi isso que ele ensinou quando foi lavar os pés dos discípulos? Na última ceia, ele pegou e foi lavar os pés, e Pedro falou: não, de maneira nenhuma não vou lavar meu pé. Ele falou: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro: então lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. O que ele estava ensinando é: eu sou humilde e por isso tenho autoridade. É fácil detectar alguém que não tem autoridade. Ele tem nariz em pé. Gente com nariz em pé não governa nem a própria vida. Gente que tem orgulho e vaidade não governa nem a si mesmo, não governa nem a sua família, mas quer governar a igreja, quer governar a empresa, quer governar em todas as áreas. Não vai! Porque no reino de Deus, o maior é o menor. A lógica é outra. Isso aqui é linguagem adolescente. Para quem casava só está entendendo. É adolescente. Eu passei da adolescência, como o pastor dele tem pouco tempo. Você está conectando. Então a autoridade tem a ver com isso. Eu só posso ter governo se eu não perder a minha humildade. Então hoje eu quero falar de algumas coisas importantes com você. Você deve. A gente não pode perder a autoridade. Você lembra de Gênesis? Deus havia dado poder e autoridade para Adão e Eva. Vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Vocês podem governar sobre todas as coisas. Só o que você não pode fazer é comer dessa árvore que está no meio. Foi assim, não foi? Gênesis capítulo 3. A serpente chegou e disse para Eva: o Senhor falou que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim. Ela: não foi isso não. Ele falou que eu posso comer de tudo. Eu só não posso comer daquela do meio, porque o dia que eu comer, eu vou morrer. A serpente: com certeza não morrerá. Ela: não, menino. Ele: não. Ela falou: que doideira. Eu então como comer, eu vou morrer. Aí comeu, agora está com o marido. Eu falo: não, chega aqui. Oh Deus. Por que a gente perde a autoridade? Porque a gente está dando ouvido para aquele que deveria ser pisado. Tem gente que pisa em pessoas e conversa com o diabo. Meu Deus. Deveria ouvir pessoas e pisar no diabo. Ela foi dar ouvido para Satanás. Ah, é? Não morre não? Não morre não. A autoridade foi perdida. Ela tinha autoridade, mas ela entregou a autoridade dela. Não posso entregar minha voz para o inimigo. Eu não posso entregar a minha casa, a minha liderança, o meu destino para Satanás e seus demônios. A minha autoridade precisa ser mantida. Eu não vou entregar a minha voz para o inimigo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu não posso de maneira nenhuma me curvar diante das trevas. Eles estavam no paraíso, eles estavam no jardim. Deus estava com eles todos os dias. Eles tinham tudo para governar e decidiram dar ouvidos para quem não tinha nada para dar para eles. Você percebe a capacidade do homem de jogar fora tudo que tem? Porque dá ouvidos para aquele que na verdade deveria pisar. E pisa naqueles que ele deveria dar ouvidos. Pergunta para quem está do seu lado: para quem você dá ouvidos? Nós temos pastores, temos autoridades, temos pessoas que cuidam de nós. E Deus tem algo grande para fazer na nossa vida. Segunda coisa, só vai ter autoridade quem tem submissão. Diga submissão. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7. Olha que revelação tem para a gente. Tiago 4, 7. Tiago 4, 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Antes de eu resistir ao diabo, eu preciso me submeter a Deus. Não tem como eu expulsar o demônio, não tem como eu
terra. Submetam-se a Deus. Isso é a verdadeira humildade, submissão. Submetam-se ao Senhor. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Aleluia! Glória! Quem se curva diante de Deus não se curva diante de mais nada. Quem se submete a Deus não se submeterá a mais nada. Tem gente se curvando ao inimigo, tem gente se curvando às dificuldades, tem gente se curvando às trevas, tem gente se curvando a homens, tem gente se curvando a todo tipo de situação. Mas a palavra fala: submeta-se a Deus e ele te exaltará. Aleluia! A verdadeira humildade, querida, é me tornar, me alcançar o lugar mais supremo que um homem pode alcançar: os pés do Senhor. Se eu estiver nos pés dele, eu tenho todas as coisas. Você não viu Satanás para Jesus? Se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão, porque está escrito. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. E Satanás foi tentando ele, levou ele para cima do pináculo do templo, a parte mais alta, falou: se joga, porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardarem. Você já entendeu essa palavra? O que o diabo estava tentando Jesus era fama, sucesso. Ele ia se jogar no pináculo, os anjos iam pegar ele e descer com ele no meio do povo. Uau! Jesus olhou para o diabo e falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí levou ele por cima do monte e mostrou todos os reinos do mundo e toda a riqueza deles. Falou: tudo isso eu te dou, que é meu. Se prostrado lhe adorarás. Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele se curvarás, prestarás culto. A Bíblia fala que Satanás se retira, e depois de 40 dias de jejum, a Bíblia fala que os céus se abrem, os anjos descem e preparam um banquete para Jesus no meio do deserto. Se você se curvar diante do Senhor, o teu banquete vai ser manifestado na tua frente, e você vai viver promessas que você nunca viveu. A dor de hoje, o deserto de hoje, a tristeza de hoje há de se converter em alegria e em prosperidade. Só quem entende o que eu estou falando, diga glória a Deus. Glória a Deus! Cutuca quem está do seu lado, mas fala: vai ter que se curvar. Porque quem tem autoridade tem que se curvar. A gente se submete para que o inferno recue. Entende isso? Eu me submeto e o inferno recua. A palavra diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. O diabo vai fugir. Tem crente que fica numa determinação, numa loucura para repreender capeta em tudo quanto é canto. O vento sopra, a janela bate, está amarrado. É vento. Não dá manutenção no carro. O carro estraga no meio do caminho. Ele está curioso. Olha aí! Era só fazer a revisão que estava tudo certo. É crente neurótico. E a palavra está dizendo: ó, se submete a Deus, o diabo vai ter medo. Vai correr. Ele vai embora. Mas ele não corre de gente altiva, vaidosa, arrogante, nariz em pé. Ele só corre de gente simples e humilde. Gente simples e humilde não é gente que veste roupa simples, que fala com cara de humilde, não. O verdadeiro homem e mulher simples e humilde é que recebe instrução e obedece. É como uma criança. Você fala, sim, senhor. É obedecer muito melhor do que sacrificar. Não é que a palavra fala? Mas falou alguma coisa que a pessoa tem que cantar. Eu não penso desse jeito, eu penso desse jeito. Deus fala contigo, fala comigo também.
todo dia, todo dia. Em vez de repreender demônio, se repreender demônio, Senhor, sai. Porque a humildade que faz ele embora. É quando alguém se submete a coisa e fala assim: o que está escrito? Eu vou fazer, querendo ou não querendo, com a minha vontade ou sem minha vontade. Eu vou fazer o que Deus mandou, eu vou acabar. Eu vou me submeter aos outros. Mulher se submetendo ao marido, marido se submetendo à mulher, filho se submetendo aos pais. É assim. Ovelhas aos seus pastores, não tem jeito. Do contrário, eu vou passar vivendo uma vida inteira de guerra e de batalha que Deus não me mandou guerrear. Posso entender o que eu estou falando? Terceira coisa, penúltima. Lembra quando o filho pródigo volta para casa, arrasado, com fome, tinha gastado tudo. Quando ele chega todo arrasado, todo arruinado, o que o pai faz? O pai chega para ele e fala assim: te falei, não queria ouvir, agora está aí, todo arrebentado. É assim, escreveu no livro. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o pai de longe olhou e já celebrou. Foi ao encontro do filho, abraçou o filho. Na mesma hora, falou: troque as vestes dele, bote um sapato nos pés dele, coloque um anel na sua mão, tudo símbolo de autoridade, de limpeza, de cobertura. E o irmão que ficou na casa desesperado, você não está vendo que ele é um rebelde, ele fez tudo errado, e o pai falou: ele estava morto, mas agora ele está vivo. O que o pai fez? Restituiu a autoridade do filho, porque o pai não está ali para julgar, o pai está ali para levar o filho de volta para o propósito. Glória a Deus. Deus quer levar você de volta para o propósito. Porque você não vai voltar para o teu propósito envergonhado. Você vai voltar com anel, com roupa e com sandália. Deus vai te dar identidade e posição diante da presença dele. Aleluia! Aleluia! Mas você entende que para esse menino receber tudo isso, primeiro ele teve que passar o processo dele? Sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado: você está no seu processo? Então aprende logo, pelo amor de Deus. Aprende logo, porque Deus não tem alegria nenhuma em ver um filho sofrendo. Mas enquanto você não aprender, Ele deixa você no vale. Ele deixa você enfrentando os mesmos problemas a vida inteira, até que você entenda o propósito e se erga. E quando você se ergue, Ele te restitui, Ele te dá autoridade, Ele muda as suas vestes, Ele prepara o teu caminho, e Ele fala: estava morto, mas agora está vivo para viver algo extraordinário. É isso que faz bem para nós. E por último, Deus vai nos dar governo, mas não um governo autoritário, um governo saudável, porque eu lidero, porque sou curado. E quem lidera de verdade não fere pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha para mim. O tempo todo vai ter alguém que vai te aborrecer. O tempo todo vai ter alguém fazendo o que está errado. O tempo todo vai ter alguém agindo de maneira equivocada. Problema de caráter, com problema na voz, com problema como trata os outros, duro no falar, mesquinho, mentiroso, arrogante, prepotente, sempre vai ter. Quem tem autoridade precisa se manter firme, porque o trabalho dele é curar essa pessoa. E eu não curo alguém tentando enfiar coisas na cabeça dela. Eu curo alguém simplesmente não me contaminando com a doença dela. Não estão entendendo? Ele tenta, ele se esforça, ele vai tentar me atrapalhar, vai tentar arrancar de mim uma palavra que eu não devia falar. E aí, se você falar, vai falar: crente, né? Falando desse jeito. Conheceram, né? Um monte de musical. Dentro de casa também, não? Você fala uma coisa errada, a pessoa da família: ué, você não é crente mais não? Crente falso. Crente falso. E o crente de araca. Mas a verdade é que eu fui restaurado para poder curar pessoas. Nós somos restaurados para poder trazer vida, para trazer cura. Eu lidero pessoas que
vão ser curadas. Eu libero pessoas que estão enfermas hoje, angustiadas, mas que serão alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Deus vai levantar essa geração. Esse mês, essa palavra é para restaurar e resgatar essa nossa autoridade, resgatar esse tempo que nós perdemos. Eu quero terminar lendo a primeira carta de Pedro. Abre aí, por favor, só mais um pouquinho. 1 de Pedro 5, verso 2. 1 de Pedro 5, verso 2. Olha só o que está escrito: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Olha que conselho que ele está dando. Fala, tem um cara perturbadão aí do teu lado. Não queira mandar nele. Não queira governar sobre ele. Não deseje ser superior a ele. Não. Cuide dele com amor. Cuide dele com toda dedicação, com todo carinho. Cuide dele como Cristo cuida da igreja. Pastoreie o rebanho de Deus que está nos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância, mas com desejo de servir. Aleluia. Com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês. Eu, quando era pastor mais novo, eu comecei a pastorear muito novinho. Ai, irmão, muita bobagem que eu fiz, só assim. Muita bobagem, eu dominei muita gente, eu me meti na vida de muita gente. Eu usava textos bíblicos para dizer, quase que eu estou mandando, porque quem obedece é quem ama. Eu me metia na dificuldade das pessoas e não apenas aconselhava elas, mas eu tiranizava elas como pastor. E achava que estava fazendo isso com amor. Eu achava que estava sendo zeloso pelo rebanho. Mas eu não tinha entendido isso aí. Eu não tinha entendido que a autoridade é servir e não mandar para elas. Quantos entendem isso? E a gente começou a ouvir tantas coisas, e pastores maiores ensinando a gente a falar, não, tem que ser assim, se não obedecer, racha fora. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu estava machucando pessoas. Até que o dia que o Espírito Santo falou, se elas não puderem ser curadas ao seu lado, onde elas serão curadas? Se elas não puderem se sentir respeitadas ao teu lado, quem as respeitará? Se elas não se sentirem verdadeiramente compreendidas e amadas, aonde elas encontrarão isso? E aí eu comecei a mexer na minha teologia. Eu comecei a estudar a palavra de Deus numa outra perspectiva, olhando de uma outra forma, fazendo uma análise mais profunda, criando uma nova expectativa, olhando além do que eu podia enxergar naquele momento. E entendi que eu não podia dominar sobre pessoas, eu não podia me sentir superior a elas, eu não podia dizer a elas o que eu achava, eu não podia dizer para elas o que era o certo a fazer, porque cada um tem a sua própria jornada. Eu comecei simplesmente a ouvir pessoas e falar assim, vamos ver o que Deus diz, e abrir as escrituras e falar, lê isso aqui, e a pessoa lê, e você entendeu? A pessoa não. Então deixa eu te explicar o que está escrito. E aí eu explicava. Aí a pessoa dizia assim, agora eu entendi. Eu falava, então, o que você está fazendo?
É a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus. Falei, então qual é a vontade de Deus? É que eu faça isso, isso, isso. Falei, amém. Então vamos orar. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Isso é diferente de dizer assim, a partir de agora, se você não fizer o que eu estou mandando, o demônio vai me pegar. E a pessoa lia com os próprios olhos, entendia com o próprio coração, e quando eu oro por elas, ela chora. E ela sai dali dizendo assim, pastor, ele disse coisas maravilhosas. Eu não disse nada. Eu apenas falei aquilo que Deus fala. Bate da postura do restaurar. Vamos ampliar nossa expectativa. Vamos olhar além de nós mesmos. Olhar além dos problemas. E dizer, Senhor, restaura em mim a autoridade. Mas não para pisar pessoas, mas para curar pessoas. Deus nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus nos dá autoridade para curar pessoas que estão em trevas, para tirar pessoas das drogas, para tirar pessoas dos abismos, para tirar pessoas das dificuldades, dos tormentos. E Deus quer usar você para resgatar uma multidão de pessoas que estão perdidas. Se você entende isso, meu irmão, toca na mão da pessoa que está do seu lado. Coloca ela de pé em nome de Jesus. Aleluia. Comece a falar com Deus, de mãos dadas. Comece a levantar um clamor e dizer, Senhor, usa a minha vida. Senhor, restaura a minha autoridade. Restaura, meu Deus amado, o poder para que eu possa pisar serpentes e escorpiões. Para que eu possa ser uma bênção diante do Senhor. Para que eu possa promover cura. Para que eu possa promover restauração. Para que eu possa promover libertação daqueles que estão cativos, daqueles que estão oprimidos. Eu quero me submeter, Senhor, a uma palavra, me submeter ao teu Espírito. Eu quero rejeitar o diabo para que ele fuja da minha presença. Usa a minha vida, Senhor. Levante a sua voz, Deus, e comece a falar com esse Deus tremendo. Soberano Deus e eterno Pai. No nome de Jesus, nós queremos nessa noite entregar o nosso coração ao Senhor e pedir que o Senhor venha com grande poder e glória para nos dar a unidade necessária para viver os sonhos e os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós nos curvamos hoje diante do Senhor. Nós recebemos hoje o poder, a autoridade que o Senhor tem liberado sobre nós para pisar serpentes e escorpiões e toda a força das trevas. Nós cremos que nada nos fará dano algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor está andando na nossa frente. É o Senhor quem abre os nossos caminhos. É o Senhor quem manifesta a glória sobre nós. E hoje nós fazemos essa aliança contigo. Nós precisamos ouvir, nós precisamos crer, nós precisamos entregar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos derramar sobre outras pessoas o poder, a autoridade, o perdão, a graça e a misericórdia que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a tua vontade. Erga as suas mãos aos céus. Erga as suas mãos aos céus. E diga para o Senhor te usar. Diga para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, meu Deus. Restaura a minha autoridade. Restaura os meus sonhos. Restaura os meus projetos. Usa a minha vida, meu Deus, de maneira poderosa. Usa a minha vida, Senhor, de maneira tremenda. Usa-me, Deus, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, diga assim seja feito. Diga amém, Jesus. Diga assim seja feito.
Esse Deus tremendo.